Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando, esperando aí todo mundo entrar para começar mais uma live especial hoje, especial desses tempos aí que estamos vivendo, de quarentena do coronavírus. Boa noite, Fer Rodrigues, boa noite, Stephanie Costa. Sejam bem-vindas à nossa live. Boa noite, Débora. Já já Camila Borba, psicóloga, mestre em psicologia, vai se juntar a nós aqui nessa live, que nós vamos falar sobre saúde mental. Saúde mental nesses tempos de quarentena, Covid-19, estresse, ansiedade, problemas de convivência com familiares. Tá tudo exposto. Como lidar com as nossas crianças nesse momento em que a gente está todo mundo em casa, né? Boa noite, Ladislau. Boa noite. Boa noite, Débora, Fê. Boa noite, Natália. Obrigado pela presença. Vamos lá. Vou já convidar a Camila. Chamando a Camila, o pessoal vai entrando. Enquanto a Camila também entra aqui na nossa live falando sobre saúde mental. Vai ser uma live muito legal, muito bacana. Começando hoje às 7 horas da noite. No final, a Camila vai disponibilizar um presente para vocês. Para quem está assistindo, vai poder aí disputar. Vai ser sorteado um presente especial para quem está acompanhando a live. Então, não percam, fiquem aí conectados, que vai ser bem bacana. Érica Mello entrou também. Bom, vou chamar a Camila para a gente começar a conversar, começar a nossa live. Vamos lá, chamando a Camila. Deixa eu achar a Camila aqui. Cadê a Camila? Só esperando aqui a Camila entrar, ela já deve estar entrando e a gente vai conversar. Não saiam, tá? Já tem aqui um scriptzinho, já tenho as perguntas que muita gente mandou aí pelo nosso Instagram. A gente fez uma pergunta lá, se alguém tinha dúvidas, o que queria perguntar. Vamos curtir, pessoal? Vamos curtir para que mais pessoas possam ter acesso a essa live? Aperta aí no coraçãozinho aí do lado, vamos apertar várias vezes, que é para que essa live aí se espalhe e a gente consiga atingir o maior número de pessoas na noite de hoje. Patrícia Trigueiro entrando aqui, Letícia também, Olivia, legal, obrigado aí pela participação. Só no aguardo da Camila. A live ela ia ocorrer ontem, né? Mas nós tivemos problemas técnicos, como vocês sabem, o negócio, o serviço de internet está muito ruim. E outra coisa que me falaram também, que ontem, né, no horário de 9 horas, que foi o horário que a gente ia iniciar a live, infelizmente o Instagram, ele teve um bugzão lá e a gente não conseguiu entrar ao vivo. Então todos os ao vivos que estavam sendo feitos, ninguém conseguiu entrar porque deu esse bug. Então, mas hoje nós estamos aqui. Já já a Camila já vai entrar para a gente conversar. Cadê você, Camila? E aí, essa live foi adiada para hoje. Eu tenho certeza que ela vai ser melhor do que chamar a Camila para nossa live. Camila, cadê você? Opa, vamos lá. Patrícia, o assunto da live é saúde mental, nesse tempo de quarentena e coronavírus, tá, Patrícia? A Camila é psicóloga e ela vai conversar com a gente sobre isso. Como enfrentar esses dias de quarentena, como enfrentar essa fase difícil de isolamento. Então,
A Camila vai responder sobre isso, tá bom? Camila comunicando. Oi, Camila. Ainda não estou te vendo. Ainda não estou te vendo. Tá como se estivesse conectando. Fazer o seguinte, eu vou sair, eu te chamo de novo, te convido de novo, tá bom? Vamos lá convidar a Camila de novo. Vai dar tudo certo. Maquiné, Angel, várias pessoas aqui entrando. Agora, Camila! Ah, agora sim. Beleza, Camila. Seja bem-vinda aqui à nossa live, que vai falar sobre saúde mental. A Camila é psicóloga, mestre em psicologia, então por isso que eu resolvi convidar a Camila para fazer essa live, que eu acho super importante nesse momento que a gente está passando aí por essa situação de isolamento, de quarentena, muita gente em casa, muita gente presa ali, não consegue sair, fazendo só o básico, supermercado, farmácia, outros até não saindo para nada, né? Os mais idosos e as pessoas que têm alguma vulnerabilidade maior estão aí se protegendo. Então, seja bem-vinda, Camila, para a gente começar essa live, que eu acho que vai ser sensacional. Várias pessoas aqui entrando para acompanhar. Primeiro, eu quero agradecer a sua disponibilidade de participar e seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. E, na verdade, primeiro eu quero agradecer também o convite para participar dessa live, nesse momento tão oportuno, né, em que a gente está tendo essas mudanças todas de rotina, nós mesmos e todas as pessoas, inclusive as pessoas que eu realizo atendimento. Eu, como o Thiago disse, eu sou mestre em psicologia. Na verdade, o mestrado ele foi também voltado para os processos psicológicos e de saúde. Investiguei a ansiedade social nos universitários. E agora a gente tem um outro tipo de ansiedade para a gente também trabalhar, mas também estamos falando de um momento ansiogênico da sociedade. E a gente vai se propor a conversar um pouquinho aqui hoje, né? Então, obrigada pelo convite. Legal. Camila, desde o início eu estou aqui falando e agradecendo a participação de quem está entrando. Então, às vezes, eu vou fazer essas pausas entre uma fala e outra, tá? A Pastana, Alex Veras, Deise Mello, Adria Santos, Larissa Melgueiro, Balalo, acho que é isso, Lincoln, Pulmão, Elielson, Maquiné, Ângel, ABN Físio, então um monte de gente, fora os outros que eu já agradeci aqui antes de você entrar e ficar junto com a gente. Camila, para a gente começar então a fazer logo essa live explicando, esclarecendo algumas coisas, eu queria que você falasse um pouquinho como as pessoas devem trabalhar a ansiedade nesse momento em que elas estão isoladas, em casa, passando muitas horas ali em família, ou até sozinhas mesmo, em casa. Como é que as pessoas podem vencer essa ansiedade? Já vi muita gente na rede social reclamando, está horrível porque a gente está preso aqui sem poder fazer nada, não tem muita coisa para fazer, tá tedioso. Enfim, eu queria que você falasse para essas pessoas o que elas podem fazer para tentar diminuir essa ansiedade. Uhum. Então, gosto muito de trabalhar com a ansiedade, de falar sobre, porque às vezes também há uma endemonização dessa emoção que ela é inata, a ansiedade. A ansiedade por si só, ela não necessariamente ela é algo ruim, tá, gente? Então, assim, em um certo nível, ela ajuda a gente a produzir várias atitudes e várias atividades no nosso cotidiano. E por isso mesmo, ter um certo nível de ansiedade cotidiano e rotineiro é saudável. Por isso mesmo que a gente vai trabalhar quando existem os excessos, que é o que essa nova rotina, rotina de ficar em casa, rotina modificada, ela pode proporcionar um excesso de ansiedade sem que ele me ajude a ter uma atividade fim, a realizar uma atividade fim. Então aí a gente vai trabalhar com esse nível de ansiedade que a gente vai considerar patológica, tá? Mas assim, a princípio, então o que que a gente vai fazer? Primeiro, você está em casa, talvez, né?
provavelmente algumas pessoas elas possam estar em casa, desempenhando uma nova rotina com a qual não estava acostumado. Não estava acostumado a trabalhar de casa ou a ficar em casa e a ter um tempo. Então perceba que, primeiro, pode ser algo muito ruim, pode ser também diferente, mas é um momento único na sua vida. Talvez você não tenha essa oportunidade de ter o tempo que você vai ter agora, dentro da sua casa, para realizar um grande projeto. Então, utilizar um projeto, utilizar um objetivo, traçar o objetivo para você, também começar a desenvolver por dia, todo aquele momento. Trace um objetivo e trace uma rotina. Diante da mudança de rotina que você teve, é importante que você reconfigure a sua rotina. Então, durante todos os dias, eu vou ter ali um novo cronograma para eu realizar. Por certo horário, eu vou realizar determinadas atividades, deixe um espaço para o lazer, tudo bem, mas realize uma atividade que seja um projeto seu, seja de estudo, seja de trabalho. Existem inúmeras plataformas disponibilizando cursos gratuitos ultimamente, que é muito benéfico, muito saudável. Aproveite para ler aquele livro, aproveite para fazer aquele curso online que precisava de muitas horas que você não tinha antes. E agora você pode contar que tem. Se você tem também crianças em casa, especialmente para crianças e adolescentes, no início da adolescência, mantenha uma atividade rotineira. Ele não está indo para a escola ou não está indo para a escola, trace uma rotina de estudo com ele, mesmo que seja sobre o próprio livro letivo ali, para ele estudar no horário em que ele estaria na escola. É importante a gente reconfigurar a rotina para não gerar um nível de ansiedade maior do que o que você já pode estar gerando por conta das notícias que a gente vem observando, dos índices de saúde, que sobre eles é até saudável que a gente fique preocupado. A preocupação sobre o nível de saúde faz a gente atentar para os comportamentos de saúde. Então, é quando eu me preocupo que eu vou lá e lavo minhas mãos com uma certa frequência, que eu vou lá e passo álcool em gel e eu limpo tudo mesmo, que antes as pessoas consideravam meio obsessivo, mas a limpeza obsessiva está liberada ultimamente, tá, gente? Fiquem tranquilos, limpem tudo mesmo, passem álcool em tudo, não se preocupem que está liberado ser obsessivo com limpeza por enquanto, tá? Então, para começo de conversa, a gente tenta traçar uma rotina para ficar dentro de casa, tá? E aí, dentro dessa rotina, eu vou conseguir cumprir? Não sei. Vamos avaliar ao final do dia. Ao final do dia, você vai ser o seu chefe e você vai se avaliar. Ao final do dia, você vai merecer um salário ou não? Você vai merecer também a recompensa ou não? Cumprir o que eu tinha para cumprir? Então, ao final do dia, eu vou merecer aquele descanso, aquele momento também de lazer. Traçou as coisas que lhe trazem mais ansiedade, que você percebe, a gente chama isso de evento gatilho, o meu nível de ansiedade. Eu percebo que, na verdade, ao longo do dia eu consegui cumprir. Então, para o meu bem, eu vou tentar e me esforçar a me afastar de tudo aquilo que aumenta a minha ansiedade durante um período da noite, especialmente à noite mesmo, que a noite é feita para descansar, para quem não trabalha com plantões, para quem pode descansar, usufrua da noite para isso. Então, tente relaxar, tente proporcionar a si mesmo um momento de descanso. E comece depois do horário do seu expediente, porque você montou um expediente para você. Você já trabalhou e agora você precisa. Tá, estou conseguindo cumprir isso. Tá indo muito bem. Então, muito bem, eu provavelmente vou conseguir regular as minhas emoções. Não estou conseguindo. Minha emoção não deixa eu resolver nada. Eu acordo, eu estou ali com dificuldade de começar o trabalho. Eu penso em começar o trabalho, eu bloqueio. Tá, e a gente está tendo um nível de ansiedade que você ainda não está identificando. Trace para si mesmo. Pegue uma folha de papel que seja e comece como a gente começa uma estrutura terapêutica. Trace uma lista simples de problemas, de pontos que você acredita que esteja pensando, ou simplesmente de pensamentos que a gente diz que é tudo aquilo que se passa pela sua cabeça, mesmo que lhe pareçam bobos. Escreva num papel. Escreva tudo. Escreva tudo, sem julgamentos, coloque tudo lá. É o seu papel. Depois perceba se existem alguns fatores que você pode listar, como aquilo que é pior para você, que está sendo mais difícil, daquilo que é mais saudável, daquilo que é mais tranquilo. Então, tente fazer uma organização. Aí você vai tentar pensar em soluções para cada um, do mais simples ao mais complexo. Não que nenhum deles não faça sentido. Às vezes, é um ponto mais simples da sua vida, era um simples hábito que você precisava modificar,
que está lhe gerando um nível alto de ansiedade por estar dentro de casa e por estar com maior contato com esse hábito, que às vezes falta só um ponto de organização. Não consigo ainda, Camila. Pensei, fiz toda a elaboração, ainda não consigo fazer a estratégia. Tudo bem, você tem um terapeuta, converse com ele. Não tem um terapeuta, vai para alguém com quem você confia, com quem você acha que não vai dispor também de um grande julgamento e tente mostrar essa lista. Pergunte dessa pessoa se ela teria alguma solução para aquele problema que você elencou. Seja ele simples, seja ele mais complexo. E tente traçar estratégias. Não se force também ou não se culpe por não conseguir traçar estratégias para todos os seus problemas. O mundo está passando por uma situação de um problema muito complexo. Então, a gente não vai conseguir soluções simples para problemas que são muito complexos. Respira fundo, tenha paciência, tenha tolerância com seu sofrimento e busque ajuda, sempre que preciso. Inclusive com os terapeutas que, como eu, ainda estão realizando atendimento online. Mas caso não tenha, também para essa lista, caso seja algo mais simples, utilize de uma pessoa de confiança, tá? E assim, né? O contato virtual, tá, gente? Sempre mande uma foto para o seu colega. Não podemos chegar muito perto. Respeite as normas da quarentena, tá? Se você puder, fique em casa. Tempo todo. Legal, Camila. Muito bacana. Bem, só voltando aqui para a gente agradecer quem está entrando. Deixa eu ver. Clara, Luana Santos. Espera aí, que tem um montão de gente aqui entrando. Jordana, Catiana, e eu gosto de falar, né? Nel Dias, Jéssica, Elton, Rosane, Loriza, abraço Loriza, que está esperando desde ontem essa live. Acho que é Naine Castelo Branco, Pris Marques, André Costa Almeida, Kelly Rocha, Aline Abitbol, que também ontem estava esperando a live, Adria Santos, o J Dentista, que é o Luan. Eu já anotei, Luan, sua pergunta, daqui a pouco eu vou fazer para a Camila. Então, tem muita gente aqui entrando, Churrasco Codoclo, enfim, muita gente entrando aqui na nossa live e acompanhando, e para saber como lidar nesse momento com a nossa saúde mental, nesse momento que a gente está vivendo. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente tem a ansiedade, como você falou, que pode ser positiva, pode ser canalizada para o positivo, e a ansiedade negativa, que vai prejudicando a gente. Você falou como estabelecer rotinas, uma lista, um planejamento de atividades, justamente para a gente não ficar perdido nesse momento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre depressão, porque, de repente, uma pessoa que tem, e aí já é um processo diferente, queria que você explicasse essa diferença e falasse em quem está com processo depressivo e como identificar se você está com processo depressivo. De repente a pessoa parou muitas atividades, está mais em casa, então aquilo despertou, estava meio que adormecido, ou a pessoa não percebia. Queria que você falasse um pouquinho sobre depressão nessa fase. Então, gente, importantíssimo mesmo essa colocação, essa diferença. Porque, assim, esse movimento agora, essas mudanças de rotina, elas vão propiciar o aumento das emoções desagradáveis. Então, por exemplo, eu assisto muitas notícias, eu fico muito triste, isso é saudável? Bom, depende do nível de estímulo que você tem. Se você está também assistindo muito, você percebe que quando você está pensando sobre aquele evento e a tristeza lhe acomete, então você está tendo muitos eventos gatilhos e por isso reduza um pouco o estímulo, que é o evento, que seria as situações, as notícias, reduz um pouco a quantidade que você consegue assistir. Para quem já teve um quadro depressivo, para quem já teve um quadro ansiogênico, que muitas vezes, e muitas pessoas, inclusive que eu já havia atendido antes, também estão apresentando algumas crises atualmente por conta do evento, as modificações de rotina, o que a gente sugere? Observe o que são os seus eventos gatilhos, para perceber se a frequência com que você vem mostrando os sintomas tanto de ansiedade quanto de depressão, eles realmente estão sendo exacerbados. A gente avalia a depressão, bem como alguns transtornos de ansiedade ou alguns transtornos de depressão, porque na verdade a depressão ela
é composta, ela é ampla. Quando a gente fala, a gente, na verdade, está abarcando vários transtornos depressivos. A gente avalia pelo prejuízo da rotina, e aí a gente já tem mudança da rotina, então esse fator está um pouco prejudicado para a avaliação psicológica. Mas a gente avalia pela quantidade de sintomas e o prejuízo, inclusive nas relações sociais, o prejuízo em algumas atividades cotidianas, a falta de apetite, de sono, de libido, de realização de atividades, de conclusão de pensamento. E a depressão, por si só, a maior parte dos transtornos depressivos, eles têm uma composição clássica que as pessoas pensam que é só a tristeza. Às vezes é a tristeza, às vezes é a raiva ou outras emoções desagradáveis, mas principalmente essas duas. Fiquem atentos com o nível de raiva, inclusive, principalmente em adolescente, mais do que a tristeza. O nível de tristeza, que ele às vezes é expresso em lágrimas ou em outras formas, em falas depreciativas, ou ele às vezes ele não é expresso e é justamente a mudança do comportamento clara, aquela pessoa que ela se isola bastante. A gente tem uma mudança para ficar em casa e todo mundo fica em algum cômodo da casa em algum momento, essa pessoa se isola bastante. Ou ela aumentou consideravelmente a rotina dela de sono. Ela não consegue dormir, ou ela consegue dormir e dorme o dia inteiro. Fiquem atentos para esses sinais. Não consegue se alimentar ou se alimenta com uma frequência gigante, come muitos doces e come muitas frituras, ela está tendo uma alimentação muito desregulada. Ou outros sintomas que a gente possa perceber que caracterizam uma mudança drástica. Nisso, podem caracterizar sintomas depressivos. A gente ainda não necessariamente pode estar falando da depressão. Precisamos ter uma qualidade de pensamentos, também avaliar como que estão se configurando esses pensamentos, se existem objetivos de vida, se existem alguns objetivos, algumas falas de desistência ou falas autodepreciativas. Como que seria isso? Eu não aguento mais essa rotina, essa quarentena está me matando. Quando ela não é em tom de brincadeira ou em sentido metafórico, ou ela é repetida com uma certa frequência. Eu sou uma pessoa inútil, eu estou me sentindo inútil nessa quarentena. Ou eu não consigo resolver nem meus próprios problemas, eu assisto lives, eu não consigo fazer nada, eu não consigo também realizar algumas atividades. Fiquem atentos para essas falas negativas e autodepreciativas. A frequência delas para a gente pode apontar, sim, um transtorno depressivo. Mas o que vai ser mais característico em um momento de crise? Algumas fases que elas parecem depressivas. Parece uma fase depressiva do que, na verdade, o transtorno depressivo bem fechadinho. Porque, inclusive, a mudança de rotina forçada por uma quarentena, por um vírus, por uma crise, ela realmente vai ter um problema, ela realmente vai ter uma modificação, inclusive no critério que a gente utiliza para diagnosticar a depressão clara ou um dos transtornos depressivos. Esse fator de mudança de rotina ele está sendo causado por um evento externo. Então, não é necessariamente responsabilidade da pessoa. E por isso mesmo, não se culpe. A rotina mudou para todos nós. Todos nós estamos sofrendo com isso. Todos nós temos que ter readequações e não necessariamente você tem que ficar feliz, tem que acordar muito motivado, tem que olhar para o sol muito bonito. Agora, você pode também começar a se acostumar com uma nova rotina. Você pode ter o seu tempo. Tenha sempre tempo para o seu sofrimento. Tenha sempre tempo e dê tempo para você conseguir ter o seu sofrimento com uma qualidade. E depois dele, um evento vai passar. Depois dele, a emoção desagradável vai passar. Um dado sobre as emoções que já é falado nas literaturas, especialmente com as quais eu trabalho, que são as cognitivas comportamentais. Toda emoção é passageira. Bem como um sorriso que você dá e uma gargalhada gostosa que você aproveita com seu amigo, com a sua amiga, com seu cônjuge, uma tristeza também é. Então, aquele choro, aquela tristeza, aquele nó na garganta, ele vai passar também. Toda emoção é passageira. Então, não tenha medo de ficar triste de vez em quando. A emoção passa, ela vai passar. Se ela durar tempo demais, peça ajuda. Peça ajuda primeiro para os familiares. Às vezes, eles vão poder lhe ajudar com soluções simples. Peça ajuda se você não conseguir ou as pessoas não puderem lhe ajudar. Peça ajuda ao profissional ou alguns outros colegas.
mas que sejam pessoas da sua confiança. Tá bem? Eu às Legal. vezes me entendo, Thiago, tem problema de falar demais. E aí eu não sei se eu falei sobre depressão sozinha. O importante é que a sua fala tem conteúdo, e esse que a gente quer. Que você passe aí bastante informação, o seu conhecimento consiga aí atingir várias pessoas. Então eu quero pedir para quem está assistindo a live agora, apertar aí o botão de curtir aí o coraçãozinho, vamos apertar várias vezes para que a gente consiga chegar com essa live para mais pessoas, ajudar pessoas aí que estão passando por esse momento, orientar outras pessoas, fazer com quem está participando, que quem esteja participando dessa live seja um multiplicador dessas informações. Então a Camila está passando muita informação bacana aqui e agradecendo mais uma vez, né? Brasil Extraordinário, Wilson Pardo, Luciana, Lameira, Quitéria Borba, que eu acho que é sua tia, Camila. Ela São falou aqui que Paulo, você está no sobrinha está epicentro da... parabenizando a sua live. Obrigada. Ela está no Legal. epicentro desse coronavírus agora, lá em São Paulo. Obrigada, viu, tia? Então, cuidado, Quitéria, não sai de casa. Luciana também, já falei, né? Amanda Lima entrando. Vamos lá, muita gente. Érica Mello. Enfim, deixa eu ver aqui. Pedro Oliveira, Josiele. Enfim, muita gente aqui. O Vanisson, um abraço. Vanisson, Thaís Ferreira, Gabriel Jaque, Danilo Coach, Gabriel Monteiro, Fer Rodrigues, eu acho que eu já falei. Muita gente. Pessoal, eu queria falar para vocês uma coisa bem bacana para quem está acompanhando essa live, é que no final da live a Camila vai disponibilizar para sorteio um presente especial para vocês. Então continuem, a gente não vai dar spoiler, não vai falar agora o que é. Então só quem acompanhar até o final a gente vai saber qual é esse presente que a Camila vai disponibilizar para vocês no final dessa live. Hoje, meio-dia, eu também fiz uma live com o Hernan Gutierrez, ele que é especialista em marketing digital, Camila, e foi muito bacana. A gente falou sobre como o marketing digital, as redes sociais podem ajudar os profissionais liberais, os micro e pequenos empreendedores, enfim, os comerciantes a venderem, a divulgarem os seus trabalhos, produtos e serviços. Então foi bem bacana e essa live ainda está disponível por mais algumas horas, então depois, quando o pessoal sair daqui, pode ver essa outra live, e ele também disponibilizou 2 presentes. Lá, ele disponibilizou um curso online sobre como fazer um curso online, então muito bacana, e também um e-book para definição de público-alvo, para quem vai fazer investimento nas redes sociais, quem vai fazer impulsionamento, ele disponibilizou esse e-book que ele produziu, tudo gratuito, e aí nessa live ele explica como você pode ter acesso a esses produtos de forma gratuita, bem bacana. E no fim aqui da nossa live também a Camila vai dar um presente para vocês. A gente vai fazer um sorteio para quem está acompanhando a nossa live. Certo, Camila? Um abraço para a Adria Santos, Hudson Bezerra, que estava também mais cedo com a gente. Obrigado, Hudson. Marcela, Mair Lamota, isso. Tá? E aí, aproveitando que eu já estou aqui, a Bru Fernandes, a Fê mandando coraçãozinho, a B Fernandes, enfim, muita gente aqui falando com a gente. E aí a Marila pergunta, o que a gente faz, então, para minimizar os efeitos depressivos, Camila? Legal pergunta. Então, os efeitos depressivos, de como a gente vinha falando, preste atenção nas mudanças, tanto pessoais quanto das pessoas que estão lhe cercando em casa. São esses efeitos depressivos que podem ser os sintomas de aumentar a alimentação, também modificar o sono, não sei exatamente qual que ela está pensando, mas pode ser isso, né? Também aumento da sensação desagradável. O que você pode fazer? Lembra de seguir uma rotina, organizar a rotina sempre, tentar fazer aquela listagem dos problemas. Coloque e transponha para um papel, se você puder. Muitas vezes eu indico um papel porque ele também ajuda ao estímulo visual. Então, transponha para um papel alguns problemas ou algumas coisas que você vem pensando. Algumas emoções, algo que você acha que faz sentido, que tenha se passado pela sua cabeça. E tente não julgar a si mesmo enquanto você escreve. Coloque lá no papel,
deixe o seu pensamento fluir e vá escrevendo tudo que você acredita que está causando essa emoção desagradável por um tempo maior. Especialmente tente escrever, e muitas vezes é difícil, porque se for depressão, se for um evento depressivo, você provavelmente vai estar com uma baixa vontade. Vontade é uma das cognições que a gente tem, que ela muitas vezes é afetada pela depressão. Então vai faltar mesmo vontade. Force um pouquinho. Força. Force lá, tem ali também, tente. Se não conseguir, peça para alguém lhe ajudar, lhe forçar mesmo e escreva. Escreva num papel, depois observe tudo aquilo que você está escrevendo, tudo aquilo que você colocou no papel. Tente traçar as estratégias saudáveis, peça ajuda de alguém se você não puder traçar ou não estiver conseguindo. E ali depois, somente depois de traçar estratégias para aquilo que você escreveu, se for algo prático, tente resolver. E depois, somente depois, tente aliviar. Aí sim podem entrar alguns auxílios. Técnicas de relaxamento, eu gosto muito particularmente para quem é atendido por mim. Tem algumas pessoas assim que eu já conheço muito carinho. Técnicas de relaxamento como a respiração diafragmática e, por favor, ensinem para as pessoas por aí por casa como é que é. E vão fazendo a respiração diafragmática, que ela é uma respiração que ela inverte a tua respiração cotidiana. Quando a gente puxa o ar, a gente faz o quê? E coloca a barriga para onde? Para dentro. Quando a gente respira e bota para fora, a gente normalmente bota a barriga para fora. Ou quando a gente bota o ar para fora, a gente tende a botar a barriga para fora. Tô grave, então vai ficar um pouquinho difícil de mostrar essa técnica. Mas tente você inverter a sua respiração, que é a respiração que ela vai usar o músculo do diafragma. Inspirou, puxa o ar forte e bota um barrigão de ar. Expirou, bota o ar para fora e faz um... Ao mesmo tempo que você puxa a barriga para dentro. Como se estivesse forçando um abdominal. Aquela força muscular no abdômen. Puxa bem. Por cerca de 5 minutos. Inverte a respiração, que chama de respiração diafragmática. Tá? Pode pesquisar na internet. Tem também como você fazer olhando as técnicas. Tenta fazer técnicas de relaxamento, como essa respiração diafragmática, ou criação de imagens também, algumas disponíveis. Meditação guiada funciona também. Contudo, só use essas técnicas depois de tentar uma estratégia para a sua listagem de problemas, para a sua formulação de pensamentos. Nunca antes, porque antes você vai estar apenas tentando mudar a emoção sem trabalhar o seu pensamento. Seu cérebro é muito esperto para você não conseguir convencer e fazer isso com ele. E aí não vai dar muito certo. Então, somente depois de traçar uma estratégia saudável, aí tente fazer a técnica de relaxamento, se a estratégia por si só não tiver resolvido para você regular suas emoções, tá? Beleza, Camila, mais uma pergunta aqui. Brasil extraordinário. Instabilidade tem um limite saudável? Segundo, eu estava numa bad real. Hoje eu estou muito feliz comendo tapioca com tucumã. Instabilidade nesse período? Um dia está bem, um dia está mal, Camila. Como é que funciona isso? É normal? Ou é sinal de algum sintoma? Então, gente, é isso que a gente também precisa trazer. As emoções desagradáveis, elas são inatas, ou seja, elas nascem conosco. A primeira coisa que a gente sabe que um bebê faz é chorar. E por que que você, adulto, não pode chorar? Me responda por que que vocês não poderiam chorar. Poder chorar pode. Poder ficar triste? Pode. O que a gente fica olhando, essa instabilidade, é a frequência. É bem provável quando a gente fala assim, aquele dia ele foi ruim. Mas é bem provável que durante esse dia ruim, a emoção, tristeza, não ficou ali o dia inteiro me acompanhando. Às vezes, assim, durante o dia eu levei um susto, eu às vezes ri de uma besteirinha. Perceba se isso tem acontecido. Se você consegue modificar a sua emoção, mas predominantemente o dia foi ruim porque teve mais emoções desagradáveis, mas as emoções ainda aconteceram ao longo do dia, alguma outra emoção, saudável, pode acontecer, principalmente agora no período de adaptação, de mudança de rotina. Se a emoção não mudou, realmente eu fiquei o dia inteiro, eu chorei aquele choro copioso por umas 3, 4 horas seguidas. Eu tentei modificar a emoção, eu não consegui nem ficar calmo, que dirá um sorriso ensaiado durante o dia ou uma raiva, qualquer emoção que seja alternativa, aí não, a gente não está falando de uma emoção saudável, tá?
aí a gente precisa procurar ajuda profissional. A gente, de fato, pode estar falando de um quadro patológico. E aí, cabe ser um quadro patológico de depressão, de ansiedade ou outros tantos de transtornos de humor que a gente tem, tá? Mas ficar muito bem um dia comendo tapioca tá ótimo, né? Nossa tapioca é maravilhosa. Eu acho que você tá certíssimo, Com aproveite. certeza. Luísa, Coma sem moderação. A tapioca. Fica com uma. Camila, tem mais uma pergunta. Pessoal, vai colocando coraçãozinho aí, subindo os corações. Eu gosto de ver esses corações coloridos subindo aqui. E aí mais pessoas vão ter acesso a essa live. Façam perguntas. Vamos interagir, que a Camila vai responder aqui na medida do possível todas as perguntas. Camila, mais uma pergunta. Adria Santos pergunta. Hoje, o que mais tem é gente falando para aproveitar para ser produtivo ou produtiva, né? Como não me sentir culpada se não estou fazendo nada de conteúdos? Como não se frustrar? Então tá todo mundo, olha, aproveita esse tempo vago para fazer alguma coisa, acho que é isso que ela está falando, mas algumas pessoas não conseguem, não estão produzindo. Como é que é isso? Como é que faz para não se frustrar? Realmente tem que estar produzindo sempre alguma coisa? Fala sobre isso, Camila. interessantíssimo e muito pertinente falar sobre essa emoção, culpa. Culpa é uma das poucas emoções, como a vergonha também, gente. Culpa e vergonha. Nós não nascemos com elas, diferente da tristeza, que nasce com a gente, e da raiva. A gente não nasce com culpa e vergonha, elas são emoções que a gente aprende e o nosso cérebro também aprende a resolver, a desenvolver, de acordo com a nossa sociedade e a nossa cultura. Então, veja, o que também a gente está estimulando, como a própria Adria falou, né? Vamos fazer uma rotina, aproveite esse tempo. Inclusive, eu mesma falei aqui na live, né? Aproveite esse tempo, é uma oportunidade única. Mas, de fato, eu estou começando agora, Camila. Eu comecei assim, tem 3 dias que eu estou em casa. E eu queria mesmo era ficar o dia inteirinho deitada vendo uma série. Vou vendo alguma coisa, eu não quero nada com nada ainda. Eu abro o computador, eu não tinha uma rotina de funcionar assim por trabalho de casa, então eu não quero mexer com isso. Ou alguém também que fez mestrado assim, eu tenho dificuldade em mexer na minha dissertação, ou de mexer na tese, eu poderia estar aproveitando esse tempo. E aí o orientador, orientadora fica falando, olha, aproveita que você está em casa. Vai proporcionar uma certa sensação de culpa? Vai. Vai sim. Porque a culpa, provavelmente, se você tem um sistema regulado de emoções, é provável que você tenha culpa quando você percebe um sistema de punição sobre algo que você faz ou já fez. Por isso mesmo que, de acordo com a sociedade hoje em dia, ela valoriza o quê? O sorriso no rosto, acorde com um sol bonito. Então, quando você não está assim, meu Deus, se preocupa, né? Vamos trabalhar essa emoção, vamos trabalhar para que você seja produtivo. Mas não, você não tem que ser produtivo o tempo todo. Você não precisa também trabalhar todos os dias em prol da rotina. O que eu trouxe para vocês falarem sobre rotina, reorganizar, é para que você mantenha um nível saudável de desenvolvimento das suas cognições. Eu não consegui até aqui, especialmente você, Adri, não consegui até aqui, tá tudo bem. Respire fundo. Olhe os dias que você não conseguiu e trate-se com um pouco de compaixão. Um pouquinho, só um pouquinho. Tá? Vamos ensaiar essa emoção no lugar da culpa. Coloque uma perspectiva. Eu não consegui até agora, mas eu penso que eu vou conseguir tal dia. E se planeje para esse dia. Aí organize aquela área de estudos, faça aquela limpeza, dê aquele jeito, vá começando a organizar os lugares. E aí no final do dia, mas eu ainda não consegui. Mas eu organizei a área de estudos, então trace de novo a perspectiva. Hoje ainda não foi, mas eu consegui fazer essa perspectiva ali. Se realmente você não tem um projeto para agora, uma urgência para agora para realizar, suas aulas estão paradas, o seu projeto, seu prazo, tudo parou. Você não tem essa necessidade, então o teu cérebro, ele como algo muito importante e eficiente, nunca menospreze o potencial do cérebro de vocês, das cognições de vocês, que são os pensamentos, as memórias, as atenções, nunca menospreze. Ele é espertinho. Se você tem um prazo para cumprir, ele vai ficar atento a ele. E aí você tem um pouco mais de razão em se cobrar, porque inclusive um chefe vai estar te cobrando, um professor vai estar te cobrando, um orientador vai estar te cobrando. Se você não tem,
Então, o teu cérebro, ele primeiro vai dizer, olha, não é tão real assim. A gente não precisa fazer isso hoje. E, de fato, você não precisa. Então, respire fundo, curte um pouco desse tédio, dessa emoção que está ali fazendo nada. Pode curtir um pouquinho? Pode, tá tudo bem. A gente não precisa estar todo dia trabalhando. Se você não tem essa necessidade real, aproveita uns dias. Só não faça com que isso vire todo dia, porque todo excesso causa prejuízo. Todo excesso. Então, só fique atento à quantidade de dias que você se percebe como improdutiva. Não é tão quanto o outro. Ah, mas a minha mãe quer que eu faça, meu pai quer que eu faça, meu cônjuge quer que eu faça, quer que eu esteja todo dia. Aí você diz que é necessidade dele, tá? Não é tua. Então, cuide para pensar sobre os seus prazos, tá bom? E qualquer coisa, percebeu o excesso de culpa sobre qualquer comportamento, lembra das emoções, elas têm que variar durante o dia. Estou o dia inteiro me sentindo culpada? Procure ajuda. Toda emoção que não passa, ela é patológica, tá? Mas é preciso que ela fique ali, aconteça durante um dia ou outro, inclusive para te ajudar a fazer algum comportamento. Estou me sentindo culpada que eu não entreguei o relatório que meu chefe queria. Por favor, sinta-se mesmo, você precisa começar e a emoção precisa estar ali para te ajudar. Inclusive, no outro dia você fala, não, então, hoje vamos embora, vou dar um jeito, vai sair. Nem que saia feio, mas vai sair, tá? Mas perceba que a sua culpa ela tem base, ela tem fundamento ou não tem. Beleza, Camila. Seguindo aqui, a Aline Abitbol disse que achou um pouquinho difícil fazer aquele exercício. Realmente, algumas pessoas, como eu dou curso de oratória, a gente faz os exercícios de Ai, respiração, elas sentem dificuldade de se adaptar a essa respiração, porque muita gente tem a respiração torácica, né? Que é essa respiração aqui em cima, na região do tórax, do peito. Então, tem dificuldade de canalizar para essa região do diafragma. Aí, Aline, a dica eu acho que a gente pode dar, procura no YouTube. Ela pergunta se tem outros exercícios. Procura no YouTube, tem muito exercício de respiração, meditação, relaxamento com respiração. Procura lá que com certeza você vai achar e aí você pode fazer. Quero agradecer quem continua aqui com a live. A Adria agradeceu toda a sua explicação aqui. Deixa eu ver, Lilian Rocha, o Elton, Conceição Valadares, Tiago, a Érica Mello disse que adora fazer esse exercício de respiração, a Dresa, a Aline Abitbol, essa que falou sobre a questão dos exercícios, doutora Jéssica, enfim, um monte de gente. Bianca Diniz, um abraço, Bianca, Aline Batista, Antigo Barbeiro, enfim, muita gente aqui. Desculpa se eu estou esquecendo ou deixando de falar de alguém, porque realmente é muita gente que está acessando. Camila, tem uma outra pergunta que é da Luciana Lameira. Ela pergunta o seguinte: como manter a saúde mental quando se trabalha na área de saúde? Opa, tivemos uma pequena queda aqui, faz sem parte. Quem sabe faz ao vivo. E aí ela pergunta: como manter a saúde mental, os profissionais da área de saúde? Quem está trabalhando nessa área, que realmente está sob aí um forte estresse, né? O que pode fazer nesse momento? Oi, Luciana, inclusive um abraço. E assim, para os profissionais de saúde que eu venho atendendo, e aí assim, a nível só de informação, realmente muitos que já haviam baixado o nível de ansiedade, ou quem a gente já vinha trabalhando, vem despertado algumas crises de ansiedade. Vem acontecendo, gente, infelizmente. Porque o momento ele vem proporcionando isso. No momento ele é difícil, ele é de calamidade pública e realmente nem sempre existem as estruturas suficientes, como é a queixa de muitas pessoas que eu venho atendendo que trabalham na saúde pública. Eu não tenho EPI, Camila, e às vezes eu fico preocupado porque eu não tenho o equipamento de segurança, né, o EPI, correto para atuar nos casos de suspeita de coronavírus. Vejam bem, eu consigo falar para essa pessoa que ela precisa ficar calma, que tudo vai dar certo? Bom, seria responsabilidade minha. Ela realmente pode ficar um pouco mais alerta e se preocupar um pouco mais para a gente procurar outras formas de proteção, já que a estrutura,
rede de saúde não está ainda dando uma estrutura suficiente para ela, mas ela precisa atuar. Para profissionais que atuam no atendimento das pessoas, principalmente o primeiro contato, né? Ou o segundo contato, ou os contatos que vão exigir o manuseio dentro da saúde, você vai conseguir ali dentro ficar um pouco mais relaxado? Talvez não. Vocês são a linha de frente realmente para esse novo caso, para essa crise que a gente está vivenciando. Inclusive, deixo meu agradecimento a todos os profissionais, não só os que eu atendo, lógico, eu tenho um carinho especial, mas a todas as pessoas que estão nessa linha de frente. Agora sim, trace as estratégias de segurança, utilize-as dentro do seu hospital. É provável que, se você trabalha em regime de plantão, aquele descanso que você tinha, né, aquele momento do conforto de umas 3 horas de descanso, você não consiga cumprir por enquanto. Respire fundo e tenha uma paciência para que isso não lhe gere um maior nível de ansiedade. Isso vai acontecer durante o seu trabalho, principalmente durante os primeiros dias, enquanto você está se adequando às novas estratégias de saúde. E é importante, como eu falei, que é um certo nível de ansiedade, que nesse momento vai estar aumentado, você utilize para lembrar das estratégias novas de saúde, tá? Os novos protocolos. O que você pode fazer para melhorar o teu nível? Chegou em casa, você já tem muito conteúdo, muita informação sobre o coronavírus durante o teu trabalho, durante o teu expediente, porque você é o carro-chefe. Você é uma das pessoas que está trabalhando lá dentro dos plantões e agora dentro dos hospitais, etc. Chegou em casa, desse um prazo para você conferir algumas informações de saúde, se são necessárias, desse um prazo. Escreva na porta da sua casa uma rotina que você vai obedecer, porque normalmente os profissionais de saúde estão utilizando uma outra rotina ao chegar em casa com a própria roupa, né? Também que tem contato com o hospital. Escreva na porta de casa aquilo que você tem que fazer ainda ao entrar em casa e desse um prazo de poucas horas para você conferir algumas notificações de saúde que você realmente precise saber. Consuma o conteúdo que você precisa para o seu trabalho. Depois disso, você, mais do que ninguém, vai precisar encerrar o seu expediente, encerrar a sua obtenção de informações de saúde, de estímulos de ansiedade. E vai precisar traçar estratégias de relaxamento para ficar em casa, para você não ter quarentena. Então, para você não é essa mudança para relaxar em casa e para começar a ser produtivo. Você precisa relaxar. Tudo o que você precisar fazer para relaxar dentro do seu horário livre. Para você, as recomendações são bem diferentes. Então, dentro de casa, é o momento de não falar nada com nada. É o momento de não explicar casos de pacientes para um colega, a não ser que seja necessário. É o momento de falar besteira com seus familiares. É o momento de perguntar como é que foi, como é que faz um bolo de chocolate. É o momento de você falar e aliviar o cérebro dos pensamentos que estão voltados para a sua realidade. Porque você está imerso nesse nível de ansiedade por muito mais tempo. E você está imerso sobre uma ansiedade real. Então, para vocês, profissionais de saúde, a recomendação ela já não é igual a das outras pessoas. Primeiro, porque vocês não têm quarentena. Então, depois, já não tem essa mudança de rotina para home office. Então, atentem para níveis de relaxamento ao máximo possível. Todas as técnicas que você conhecer e principalmente diminua estímulos de ansiedade. Se informações de saúde têm sido para você muito estímulo de ansiedade, porque você lembra do seu trabalho, dos casos que você acabou de ver, então dê-se um prazo, confira apenas o que é necessário e fecha rede social, fecha Instagram, fecha, não vou falar nem as outras, né, mas enfim, feche todas as outras redes sociais, feche tudo que vá trazer estímulo, tá? Camila, já estamos aí rumo ao final da nossa live, o Instagram dá um limite aí para a gente fazer, mas quem sabe a gente volta até depois para discutir alguns temas que eu até tinha anotado aqui, mas que ficaram de fora. Quem sabe a gente faz uma outra live aí na semana que vem para complementar, se você tiver disponibilidade. Para encerrar, a gente vai responder, queria que você respondesse rapidinho, uma pergunta que o Luan Dentista, ele mandou, que ele falou assim, que a ansiedade, ele está descontando essa ansiedade toda na comida. O que ele deve fazer? Qual o conselho que você dá para ele? Então, muita gente pode aí dar uma engordadinha nessa fase, perder a forma física, porque a ansiedade acaba provocando em algumas pessoas realmente isso.
essa vontade de comer. O que ele deve fazer, Camila, para a gente finalizar nossa live? Então, primeiro, mantenha. É importante, inclusive pelas recomendações do Ministério da Saúde, a gente manter o nosso nível de saúde e imunidade. Então, alimentos saudáveis, diminua a quantidade de doces, de refrigerantes dentro de casa, já que você só pode ficar em casa, então não traga para sua casa. E os aplicativos, eles funcionam muito bem para também trazer alimentos saudáveis, sabe? Também tem hoje em dia delivery, agora a gente tem delivery até de hortaliças, olha que maravilha. Alimentos saudáveis que ajudem na sua imunidade. Para você também, coma regularmente, beba água com muita frequência e mantenha a sua imunidade. Existem alguns aplicativos que eles ajudam no horário de alimentar e de beber água. Se você está tendo uma certa dificuldade, percebe que é por ansiedade, então tente se privar com auxílio de alguns gadgets mesmo, alguns aplicativos. Então coloca nesse aplicativo, ele vai despertar na hora de comer. Eu estou com muita vontade de comer, mas é só vontade mesmo, eu já estou saciado. Então, freia o estímulo, tá? Freia o impulso. É muito importante que você consiga. E ali, permita um alimento muito gostoso, muito saboroso e às vezes que não seja saudável por 1 hora do dia, de preferência durante o dia mesmo. Até porque alimentos mais calóricos tendem a ter mais açúcar ou cafeína e eles podem aumentar a ansiedade também. Ninguém precisa de mais ansiedade nesse momento, né? Então, deixa ali para o início do dia, para ir para a hora do almoço, no máximo, tá? Mas tem que fazer isso. Não conseguiu, vai para a lista de problemas, pense em estratégias, peça ajuda, como eu já disse, e tente seguir a sua rotina. Hora de home office não é hora de trabalhar. Você não estaria comendo se você estivesse no seu trabalho essa hora, tá? Então, tá. Legal, Camila. Bacana. Camila, eu quero agradecer a todo mundo que está participando. Pessoal, aperta o coraçãozinho aí, dá uma curtida. Vamos ajudar a espalhar essa live para mais pessoas. E aí que mais pessoas tenham acesso a essa live, essas informações tão importantes que a Camila está passando para a gente nesse momento que nós estamos vivendo. Mas como a Camila falou, toda emoção é passageira, esse momento também é passageiro, né? Em uma hora a gente vai voltar à nossa rotina normal e o importante é que nós estejamos mais fortalecidos e sabendo como lidar com as nossas emoções. Eu acho que esse é um momento, como a gente está mais em casa, mais com a gente, trabalhar nossas emoções, entender as nossas emoções, eu acho que é uma oportunidade única. Camila, a gente prometeu aí no decorrer da live que a gente ia presentear as pessoas, então eu vou revelar o grande presente que a gente vai dar. Na verdade, a Camila, com todo o carinho, se dispôs a oferecer 2 sessões online. Como vocês sabem, os psicólogos estão autorizados nesse período a realizar sessões online, então, porque a gente deve evitar esse contato social. Então, a gente vai sortear 2 sessões online de 1 hora para vocês que estão participando aqui da live. Então, o que é importante? Quando a gente encerrar a live, você vai lá no meu Instagram, vai no meu direct e manda um recado para mim. Thiago, eu quero participar do sorteio das sessões com a Camila. Então, terminou a live aqui, vai para o meu direct, escreve lá. Thiago, eu quero participar do sorteio das sessões da Camila. São 2 sessões de 1 hora. Eu vou fazer esse sorteio amanhã, tá? Então, a gente vai publicar nos stories o sorteio. Então, eu vou anotar o nome das pessoas, a gente vai bolar um sorteio aqui, vai gravar e vai publicar 2 pessoas. Então, aproveitem aí essa oportunidade que a Camila está dando para vocês de conhecer um pouquinho do trabalho dela e também de ter essa oportunidade de ter esse atendimento especializado. Então, são 2 sessões de 1 hora para a Camila, com a Camila, que ela vai disponibilizar aqui para a gente. Camila, muito obrigado por ter aí disponibilizado seu tempo. Ontem a gente teve um probleminha e acabou adiando a live para hoje, mas como eu disse, foi muito melhor, foi muito bacana, a presença de muita gente que participou. Então, quero te agradecer por disponibilizar esse tempo. Quem sabe na próxima semana a gente não faz um complemento dessa live. Obrigado, Camila.
Ai, que agradeço. Então, se precisarem de alguma coisa, também podem ir no inbox, que aí eu vou responder, vou tentar responder o mais breve possível. Agradeço mesmo, Tiago, pela participação, pelo convite, né, e por tudo. E espero as pessoas ali no sorteio para a gente ver quem é que vai receber essa sessão, quem é que eu vou conseguir atender nesse meio tempo. Então, tudo de bom para todos, inclusive para você, Tiago. Aproveitem bem a quarentena. Então, Beleza, Camila, muito obrigado, então. Obrigado aí. Sigam o Instagram da Camila. Fala qual é o teu Instagram rapidinho, Camila. é @psicóloga Camila Borba, meu nome mesmo, tá? Beleza, Sempre. Camila Borba, é só procurar ou perguntar, pode perguntar de mim, que eu também informo. Camila, muito obrigado. Uma boa noite. Como você falou, toda emoção é passageira, esse momento é passageiro. Estamos juntos aí. Muito obrigado pela participação. Tenho certeza que a gente ajudou e vai ajudar muita gente com essa live. Um abraço, Camila. Tchau, tchau. Tchau, tchau.